Vocês perceberam que não teve o vídeo da célula dessa semana lá no nosso canal? Porque eu estava meditando no texto que eu mesmo coloquei nesse estudo, mas eu percebi que precisava ampliar esse texto. Ainda hoje pela manhã eu pensei em preparar algum vídeo, mas achei que eu poderia complementar essa palavra e trazer a palavra da célula desta semana hoje aqui. E eu quero estar assim, ministrando sobre vocês aqui, na primeira carta de João. Deus tem me falado muito nesses dias sobre a nossa realidade como comunidade de fé. Como comunidade. Como pessoas que têm tudo em comum. Pessoas que têm uma fé em comum. Pessoas que comungam juntos no mesmo propósito, na mesma realidade de vida. E eu estava meditando esses dias. Preguei alguma coisa sobre esses textos lá na igreja da Gilce, lá no Espaço Vida, em Palmas, Tocantins. Mas quero trazer essa palavra aqui e conectar com aquilo que a gente vai falar na célula nessa semana. No capítulo 1, na primeira carta de João, ele vai nos lembrar sobre o que era desde o princípio. É assim que ele começa. Ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. O que era desde o princípio, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós tocamos e aquilo que nós estamos compartilhando com vocês, estamos repassando para vocês. E o interessante é que João é, dentre os apóstolos, a última lâmpada acesa. Certamente a gente está aqui por volta do século, da década de 80, do primeiro século. Talvez até na década de 90 do primeiro século. Alguns distanciam muito as cartas de João, até o próprio Evangelho de João, exatamente porque João não menciona algumas coisas muito importantes. Por exemplo, a destruição do templo na década de 70, no ano 70, a destruição do templo foi alguma coisa tão marcante para a história de Israel, que era impossível que alguém que escrevesse, ainda na década de 70, ou no iníciozinho da década de 80, não mencionasse essa marca, ou algum trauma nesse sentido. Não um trauma que aprisiona, mas alguma dor, alguma ferida, porque foi alguma coisa muito marcante na história do povo de Israel, como um todo, inclusive na história da igreja. Então, muitos colocam, todos os estudiosos colocam os textos de João bem para o final do primeiro século. E aí, nesse momento, muita coisa já aconteceu. Bom, eu tenho 46 anos. Eu posso dizer que o mundo hoje é totalmente diferente de quando eu tinha 6 anos de idade. Não é, Claudinha? É totalmente diferente. Eu já acho muito diferente de quando eu tinha 16 anos. Porque as coisas mudam. Em uma década, muita coisa muda, não é verdade? E aí você tem Jesus pregando o Evangelho na década de 30, morre aos 33 anos, a igreja explode nesse período, vai crescendo, a gente tem na década de 60, Paulo morrendo, Pedro morrendo, colunas da igreja, pessoas que davam estrutura à igreja, mas a essa altura, você vê que a mensagem de Paulo vai mudando de
de profundidade ou de teor, sabe? Na medida que as cartas vão representando um tempo mais à frente. São outras questões. Há quem diga, inclusive, que Paulo já estava brigando ali com o gnosticismo, que desvirtuou a mensagem básica da igreja em muitos lugares, que trouxe tantas heresias, mas que só existe oficialmente a partir do segundo século. Mas alguma proposta inicial de mentalidade que leva a isso já começou a surgir ali. Então João está fechando o primeiro século. Ele é a última lâmpada dentre os apóstolos. Ele é a pessoa que todo mundo procura para saber qual é a verdade. Porque ele andou com Jesus e ele é a autoridade máxima da igreja viva naquele momento. E aí, nesse momento, João, ele traz uma palavra para a gente, uma palavra talvez fechando o seu ministério. Ele ainda vai trazer Apocalipse, mas Apocalipse não é um conselho de João. Ele está repartindo o que recebeu, ele está, na verdade, obedecendo a Deus e compartilhando as visões que Deus deu para que ele falasse, para que ele anunciasse. Ele nem sabe exatamente o que significa tudo que ele está falando no Apocalipse, mas nessas cartas ele sabe. Ele está aconselhando, ele está olhando para a igreja no presente, pensando nela no futuro e dizendo: o que eu vou deixar para a minha igreja? Ou o que eu vou deixar para a igreja do Senhor? Antes que eu, como última lâmpada dentre os apóstolos, se apague na história. E aí ele diz isso: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então João está dizendo o que para a gente? Ele está falando: olha, aquilo que, sabe como era lá no princípio? Aqui no final do século, lidando com tanta gente que nasceu tão depois de todos aqueles acontecimentos que envolviam a vida e o ministério de Jesus. Aqui no final deste século, lidando com uma igreja que se espalhou por tantos lugares. Aqui no final desse século, lidando com igrejas que estão lutando contra heresias, que já estão surgindo e causando divisões. Eu quero falar como tudo começou. Sabe o que era lá desde o princípio? Sabe o que a gente viu de perto? Sabe o que a gente ouviu com os nossos próprios ouvidos? Sabe o que a gente apalpou? O que fez parte da nossa vida? Vou dizer para vocês: Deus se revelou a nós. A vida se manifestou. E quando a vida se manifestou, nós não poderíamos fazer outra coisa senão testemunharmos dela. Sabe como tudo começou? Começou com um testemunhando para o outro da sua própria experiência. Tudo que vocês vivem hoje, experimentam como igreja, não começou de mentes fabulosas, de homens incríveis, que tinham uma inteligência além do comum, uma capacidade de administrar, de organizar, de influenciar massas, de influenciar multidões. Não, o segredo não estava nas pessoas especiais, nos líderes, nos cabeças. O segredo estava no fato de que as pessoas experimentavam, viviam e compartilhavam. Eu, toda vez que vou comprar alguma coisa na internet,
eu sempre vejo os comentários sobre aquilo. Não é? Você não faz assim? Esses dias a Ludmila estava me incomodando para gastar dinheiro. Falei, meu amor, gastar dinheiro é coisa com responsabilidade. Não estou podendo olhar isso agora. Não mais. Eu falei, já olhou tudo? Aí ela veio explicando. Já olhei, um comentário foi esse, o outro comentário foi esse, o outro comentário foi aquele. Bom, então o negócio é bom. Por quê? Não tinha nenhum comentário ruim e todos os comentários foram para além de bom. Então, vamos resolver esse negócio. Porque não tem nada melhor do que você fazer alguma coisa por indicação de alguém. Entrar em um negócio quando alguém falou assim, olha, é bom, vai lá, você não vai se arrepender. Vai ser muito bom, vai ser muito especial para a sua vida. Não tem como você não gostar dessa experiência. Tudo começou assim. Tudo começou com Jesus, que não era alguma coisa distante, não era uma história difícil de entender, não era uma filosofia, era alguém que esteve ali, que marcou vidas, que deixou um testemunho, que deixou uma história. Tudo começou com pessoas simples contando umas para as outras, a minha vida mudou. Não sou mais o mesmo que aconteceu. Jesus. Quem é Jesus? E as pessoas contavam umas para as outras da sua experiência. Não tem nada mirabolante, nada incrível demais. Nenhum segredo residindo na inteligência de alguém, na capacidade de um homem. Mas no simples fato das pessoas compartilharem aquilo que vivenciaram com Deus em sua presença. Amém? Simples assim. Simples assim. Se tudo começou com compartilhamento, o que aconteceu consequentemente? Se alguém te dá uma dica boa, esse alguém vira seu amigo, né? Ou pelo menos começou alguma amizade ali, né? Se alguém te dá uma dica boa e você segue aquela dica e fica feliz, o que acontece? Você vai falar, poxa, eu vou voltar a conversar com fulano, vou voltar a conversar com Beltrano, porque ele dá dicas especiais. Ou seja, testemunho faz o quê? Liga, conecta. Testemunho gera proximidade. E aí o texto está dizendo aqui, olha, a vida se manifestou, nós a vimos, testemunhamos dela e cresceu, avançou de tal forma que eu estou aqui compartilhando. Para quê? No versículo 3 vai dizer, para que vocês também tenham comunhão conosco. O compartilhamento de João, daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele experimentou, é para que nós estivéssemos conectados a ele, conectados àquela fé, conectados àquela mesma proposta, conectados àquela mesma igreja. Esse testemunho é para gerar conexão, esse testemunho é para atrair pessoas. Então, o que nos conecta como igreja? O que nos reúne como igreja aqui? A alegria de estarmos uns com os outros? Eu perguntei aqui para o Enzo, e aí Enzo, fez boas amizades aqui? E às vezes as amizades são aquilo que nos prendem, nos conectam a um contexto como esse. Mas a gente está aqui por algo que vai além das amizades. Vai além de a galera ser legal. Vai além das pessoas serem boas, gentis. O que nos conecta aqui é o testemunho que temos, é aquilo que nos transformou. O que me conecta a você
é que a verdade que mudou a minha história é a mesma verdade que mudou a sua história. É por isso que pessoas têm vindo aqui e têm sido batizadas nesse lugar, porque elas estão vendo um testemunho. E o testemunho está atraindo essas pessoas, conectando essas pessoas. Isso é igreja, simples assim. João está dizendo que nós testemunhamos daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, daquilo que experimentamos, para gerar comunhão. Eu estou pregando a palavra aqui para gerar comunhão. A palavra que você vai pensar e meditar na célula, ela tem o propósito de gerar comunhão, de conectar, de nos fazer um, de dar um mesmo propósito, de conectar a essência, de conectar a visão, de apontar para a mesma direção. E aí, mostrando como a coisa é tão simples, nós seguimos aqui na carta de João, e João disse antes, aquilo que vimos, ouvimos, apalpamos, é o que pregamos. E agora ele vai dizer qual era a mensagem. Pensa. Os adolescentes aí, uma época, estudaram sobre os credos da igreja, né? Posso chamar algum adolescente aqui para falar algum credo de cor? Não, pode ficar tranquilo, Mas na época eles decoraram alguns credos que existiram durante a história da igreja. E aí a gente pensa que a coisa é tão complicada, tão vasta, tão extensa. E aí, João vai dizer assim para a gente: a última lâmpada acesa dentre os apóstolos. Ele vai dizer qual é a grande e impressionante mensagem do Evangelho. Ele vai dizer: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Aí o pessoal fica assim: o que mais? A mensagem é essa. A grande mensagem. A mensagem que ouvimos. Aquilo que estamos testemunhando. Aquilo que vai varar os séculos e as gerações. É essa. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. A grande mensagem é que a luz de Cristo brilhou em nossas vidas. A grande mensagem é que Cristo vem para nós sem mistura, mas puro em sua essência. Ele é luz e nele não há treva nenhuma. E aí ele continua. Ele diz: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja a conexão que João faz entre a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Veja a conexão que ele faz, porque lá antes, como a gente estava falando, ele disse: sabe como tudo começou? Tudo começou com uma revelação de Cristo Jesus, como o Filho de Deus enviado a nós. E essa revelação nos conectou, gerou comunhão entre nós. E nós continuamos repassando essa mensagem para que vocês tenham comunhão conosco. Vocês que não viram, vocês que não ouviram, vocês que não viveram, vão ter comunhão conosco a partir dessa mensagem. E a mensagem é que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se nós andamos com ele, nós não podemos andar em trevas, mas temos que andar na luz. E a consequência de andarmos na luz é termos comunhão com Deus? Sim,
Mas o que João fala é termos comunhão uns com os outros. Na mente de João, não há desconexão nenhuma entre a nossa vida com Deus e a nossa vida uns com os outros. Na verdade, a nossa comunhão com Deus se revela na nossa comunhão uns com os outros. Se nós não temos comunhão uns com os outros, não estamos revelando a vida de Deus em nós. Transformamos a igreja em qualquer outra coisa, mas não essa, cujo princípio foi testemunho. É assim que nós crescemos, pelo testemunho mútuo. É assim que eu sou edificado, pelas suas experiências de fé. Eu preciso de você, eu preciso da sua vida, eu preciso da sua oração, eu preciso da sua caminhada comigo, eu preciso ser fortalecido por você, eu preciso ser edificado por você. Nós precisamos uns dos outros. Essa conexão não é simplesmente boa, ela é fundamental, ela é essencial, fala de quem nós somos, na nossa identidade básica. Nós existimos para estarmos conectados uns aos outros. E sabe qual é a grande maneira de nós estarmos conectados profundamente? Sabe qual é a grande ferramenta que nos mantém profundamente conectados? João vai dizer qual é a grande ferramenta que nos mantém conectados. No versículo 8 ele diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A grande ferramenta para nos manter conectados é uma ferramenta difícil de usar: confissão. Confissão. Nós não temos aqui a prática daquela confissão lá no confessionário, como acontece na igreja católica, né? Que as pessoas vão lá, se confessam e recebem lá um padrão lá de penitências e tal. A gente não tem isso. Mas a confissão precisa estar presente nas nossas vidas. Nós ficamos muito individualistas. A gente não se abre, não se conecta profundamente, porque a gente tem sempre receio, ressalvas, e a gente não se entrega a uma comunhão íntima, uma comunhão profunda, porque a gente aprendeu a esconder o que pensa, a esconder o que sente. Aprendeu a esconder as dores atrás de um sorriso falsificado. A gente aprendeu a esconder as nossas angústias atrás de uma expressão que tenta não mostrar o quanto nós somos fracos, principalmente em comunidades cristãs assim, que as pessoas não querem mostrar que são frágeis, querem mostrar que são fortes, que são espirituais, que estão firmes, e não abrem suas necessidades, não abrem seus medos. E são as nossas confissões que nos conectam, são as nossas confissões que quebram as barreiras entre nós, são as nossas confissões que geram intimidade profunda, são as nossas confissões que nos reúne numa comunidade de pessoas, não de ETs, não de estranhos, não de gente religiosa que só está junta, mas numa comunidade que é uma família. Nós somos uma família.
E numa família saudável, nós conhecemos profundamente uns aos outros e cuidamos uns dos outros. Numa família, a gente não abre mão de ninguém. Uma família saudável, ninguém abre mão de ninguém. Sabe, você tem lá uma mãe reclamando com o filho, porque ele é egoísta, porque ele comeu tudo, não deixou para o irmão. Mas a mãe não fala assim, abre a porta da casa e fala assim, vai embora por causa do seu egoísmo. Porque numa família ninguém abre mão de ninguém. Todo mundo está tão profundamente conectado. Não há máscaras, a gente sabe quem é quem. Mas mesmo reconhecendo as nossas deficiências, nós permanecemos uns com os outros. Não é isso? Não é isso? Isso é família. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí. Você é complicado, mas eu te amo. Não é mesmo? Sabe que revelação poderosa nós temos nesse texto? Esse texto é uma revelação poderosa. Muito poderosa. Muito curadora, muito restauradora. Sabe o que esse texto está dizendo para a gente? Percebam comigo. Nesse texto, nessa parte do texto, João está falando, Ele é luz, Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. Pensa, Deus é plenamente, é absolutamente puro. Não há nenhuma ponta de falha, de pecado, de escuridão nele. Não há treva nenhuma nele. Ele é perfeitamente santo. Mas a palavra de Deus diz que se nós afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. E aí no versículo 10 ele fala, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, Deus sabe que a gente tem pecado. Deus sabe. Às vezes a gente se esconde um dos outros aqui. Se o irmão soubesse que eu fiz aquilo, se o irmão soubesse o que eu pensei, né? Você está na célula, naquela conversa ali, alguém fala uma coisa e você, se esse irmão soubesse o que eu penso dele. Já aconteceu isso com você? Que a gente tem essas coisas, né? A gente tem essas coisas guardadas. E o irmão está lá inocente, achando que você ama ele. E você está aturando ele ali. Não tem esses negócios de vez em quando? Ou só acontece comigo? Ou seja, Deus sabe que você tem pecado. Ele não diz que você é um pecador, porque a Bíblia fala que Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Você não é um pecador como quem é vencido pelo pecado, mas você ainda peca, e Deus sabe disso. Deus sabe dos seus maus pensamentos, dos seus maus sentimentos, Deus sabe disso. Então João está dizendo para vocês, para nós, como um porta-voz de Deus, no capítulo 2 ele entra dizendo, meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Eu estou dizendo para vocês, todas essas verdades aqui, para que vocês sejam fortalecidos e não pequem. Todavia, se pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Ele é o justo, Ele é o santo, Ele é o perfeito, mas nesse lugar, Ele está diante do Pai para interceder por gente que não vale nada igual a gente. Sabe o que Ele está dizendo para mim e para você? Eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Veja que Deus começou a falar nessa noite sobre voltarmos ao primeiro amor. E nesse momento Deus está falando para você. Você que tem encontrado dificuldades para estar de pé em sua vida espiritual. Ele está dizendo para você: eu não abro mão de você. Eu não vou passar a mão sobre o seu pecado. Nós vamos curar você, curar o seu coração, gerar pureza em você. Mas não deixe que o pecado te afaste, porque eu não abro mão de você. Eu sei que você tem pecado, e nem por isso eu abandono você. E nós, como imitadores de Deus, precisamos reproduzir isso. Eu não vou abrir mão daquele irmão, porque ele tem características que não me agradam. Eu não vou abrir mão de ninguém. Eu não vou abrir mão daquela pessoa que até já me magoou. Aquela pessoa que não pensa no que vai falar e atropela as coisas e entristece. Nós não abrimos mão de ninguém, porque somos uma família em Cristo. Amém, queridos? No versículo 9, João diz assim, capítulo 2, versículo 9: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Lembra que a gente falou sobre o caráter de Deus? Ele é a luz e nele não há trevas nenhuma. Aqui está dizendo sobre o nosso caráter como filhos de Deus. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Você vai ser plenamente bênção para os seus irmãos. Mas o texto continua dizendo: mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe onde vai, porque as trevas o cegaram. E aí você pensa: mas isso aí não é exatamente comigo, né, pastor? Eu não odeio. Tem pessoas que me incomodam, mas odiar, eu não sinto nada. Eu deixei a pessoa lá, estou para cá, mas odiar, eu não odeio. Mas a gente não tem ensinado que amor, na palavra de Deus, não é sentimento, é atitude. Então a gente poderia dizer a mesma coisa do ódio. Sabe, lá em Coríntios 13, Paulo vai dizer que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é isso? Agora vamos inverter isso, colocando o ódio na história aqui. O ódio é quando nós somos impacientes. Nós odiamos o nosso irmão quando nós somos impacientes. Você já se sentiu impaciente com algum irmão? Já perdeu a paciência com algum irmão? Olha aí, deixa quieto, né? Já perdeu a paciência com algum irmão? Pensa aí. Estamos dando até um joinha ali. Odiar é perder a paciência. Odiar é não ser bondoso. Odiar é invejar. Odiar é se vangloriar pelo que você tem, é ostentar.
Odiar, eu vou dizer aqui mais uma palavra, é defraudar. Você, menininha ou mulher, que coloca aquele shortinho minúsculo para botar os irmãos na prova, você está defraudando o seu irmão. Você está fazendo propaganda de uma coisa que o irmão não vai usufruir, falando abertamente. E não só as meninas, não só as mulheres, mas os homens também estão muitas vezes usando um tipo de roupa, um tipo de padrão para defraudar, para atrair só por atrair, por uma troca de desejos que corrompe, que não constrói. Mas nós não somos daqueles que usam. Nós somos daqueles que constroem, que edificam. Então, se eu faço isso com meu irmão, eu estou agindo como quem o odeia. O ódio maltrata. O ódio não procura os interesses dos outros. Eles que se resolvam. O ódio não está disposto a sofrer nada por ninguém, a crer ou a esperar qualquer coisa, ou a suportar qualquer coisa. Então aqui está dizendo, quem odeia seu irmão está nas trevas. E aí o texto continua, dizendo que há 3 tipos de pessoas da igreja: filhinhos, jovens e pais. Ou você é um filhinho, alguém que entrou agora, que está sendo alimentado, que está preparando para crescer. Ou você é alguém que já consegue testemunhar. João falou de testemunho. Você é alguém que já consegue demonstrar o que Cristo fez na sua vida, porque você está tendo vitórias. Os jovens têm vitórias, eles já têm vencido o maligno. Ou você é um pai que está cuidando. Você precisa ser um desses. Ou você é um filhinho que chegou agora, se alimente bastante, se deixe conduzir, se deixe ensinar. Ou você é alguém que cresceu, mas está ajudando a crescer também, através do testemunho. Ou você é alguém que está cobrindo, alimentando, cuidando, zelando. Ou seja, ou você sempre está crescendo e fazendo crescer. Crescendo e fazendo crescer. Repita comigo. Eu preciso crescer e fazer crescer. Repita isso. Mais uma vez. Não há lugar no reino de Deus para quem vem aqui apenas sentar nessas cadeiras. Você precisa estar crescendo e ajudando a crescer. Eu quero partir para o capítulo 5, para a gente encerrar, que é o capítulo da célula dessa semana. Aliás, antes, não vou demorar, vou só ler, fazer um comentário breve. No capítulo 3, versículo 11, diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meu irmão, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Veja que palavras fortes são essas. Como que você sabe que já passou da morte para a vida?
quando você ama o seu irmão? Qualquer um de nós, eu imagino, que ia responder de forma diferente essa pergunta aqui, né? Essa pergunta que eu estou fazendo. Como nós sabemos que já passamos da morte para a vida? Quando nós demonstramos que amamos o Senhor. Mas João está dizendo, quando nós amamos nossos irmãos. É isso que denuncia. O que denuncia que você é um servo do Senhor. O que denuncia que você é alguém salvo em Cristo Jesus. O que denuncia que você é alguém que ama a Deus. É quando você ama o seu irmão. Quando você está conectado a Ele. Mas isso fala de um entendimento espiritual. Porque ele vai dizer, não se admirem se o mundo os odeia. Caim odiou e matou o seu irmão Abel. O mundo não entende a gente. O mundo não compreende a gente, não compreende a nossa essência, não compreende a nossa identidade. Eu estava vendo um videozinho na internet, acho que foi ontem. E aí, tem um videozinho, mostra um cara passando assim, e arranhando. Não dá para ver direito, mas ele passou arranhando um carro. E foi embora. Na maldade, ele só passou ali arranhando. Mas tinha alguém dentro do carro. E o cara saiu assim e chegou perto dele. Eu estou vendo o vídeo, eu falei, vai dar ruim. Daqui a pouco os caras estão se abraçando. O cara pregou para o rapaz que arranhou o carro dele. Acho que eu dava um cascudo antes. Depois eu perdoava. Brincando, irmãos. Mas nós somos diferentes. Nosso DNA é outro. Nós somos de outra realidade. Então não se admire se o mundo te odeia, porque você não é igual ao mundo. Você não responde igual ao mundo. Você não se vinga igual ao mundo. Você não inveja igual ao mundo. Você não odeia igual ao mundo. Não, você é um cidadão do reino dos céus, um agente de graça e de amor. Você é um instrumento de bondade. Deus revela a sua bondade através de você. Deus revela a sua misericórdia através de você. Nós já sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os nossos irmãos. E o texto vai dizer aqui, no capítulo 5, para a gente encerrar, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Na célula dessa semana, nós vamos falar sobre a vitória que vence o mundo. Exatamente dentro desse texto aqui. E o tema do mês é os sofrimentos do tempo presente. O apóstolo Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Nós somos o povo que vive em esperança, de esperança. É a esperança que nos mantém firmes. Nós lemos aqui no início do culto Jeremias dizendo, diante do caos que ele viu, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é saber que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E a sua fidelidade é grande. Essa misericórdia se renova a cada manhã. O que me faz vencer o mundo? O mundo no qual eu ainda vivo, mesmo não pertencendo a ele, porque nós não pertencemos ao mundo, mas vivemos nele. Estamos sujeitos às circunstâncias que permeiam a vida humana. Como nós vencemos o mundo? Como nós permanecemos de pé diante dos sofrimentos, diante das aflições, diante das angústias? Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Mas que fé? A fé de que Jesus é o Cristo. E se eu creio que Jesus é o Cristo, eu creio na vinda dele com um propósito.
Eu creio que Deus o enviou com uma missão. Eu creio que Deus o enviou para cumprir uma obra. E essa obra inclui transformar a minha vida num filho de Deus, que não só tem garantida a sua esperança na glória, mas tem uma missão de revelar o amor dele. O que te mantém firme diante das dificuldades? A sua fé. A sua fé, não de que Cristo pode te dar uma solução. A sua firmeza não está no fato de que Cristo pode mudar a sua circunstância. Ele pode curar a sua enfermidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu já vi crentes serem curados de câncer, mas eu já vi crentes morrendo de câncer. Porque Deus não veio solucionar a sua vida aqui. Ele veio te dar uma nova vida, que é para além daqui. O que te torna firme? A sua fé em Cristo Jesus. Mas esse texto está falando sobre o mundo que é influenciado pelo ódio, pelo desamor. Só que diz que a nossa filiação consiste em obedecer a Deus. Deus que é amor, e amarmos uns aos outros. Quem vence o mundo é quem vive essa fé que nos dá propósito e que nos dá sentido, que nos revela a nossa identidade. Vai ficando de pé. Ministério de Louvor, venha estar conosco aqui. A vitória que vence o mundo é a sua fé de que Jesus é o Cristo. Se você crê que Jesus é o Cristo, você crê que Ele fez de você filho, co-herdeiro com Cristo, herdeiro de preciosas promessas, promessas superiores, guardadas em Deus. Você crê nisso? Mas Deus proveu para nós, homens de fé aqui na terra, um sustento muito especial. Deus proveu para nós, em meio aos sofrimentos, em meio às aflições que experimentamos diariamente, Deus proveu para nós uma fonte de força, uma fonte de misericórdia, uma fonte de bondade. Deus proveu para a gente uma fonte de consolo, de encorajamento. Sabe onde está essa fonte? Está aí do seu lado. Olha aí para quem está do seu lado. Deus nos deu uns para os outros. Deus nos deu uns para os outros. Ele nos conectou em Cristo Jesus. Nós não abrimos mão uns dos outros. Por mais difícil que você seja, né? Como a gente falou aqui, você é complicado, mas eu te amo, não é isso? Nós não abrimos mão uns dos outros, porque a vitória que vence o mundo é a fé que entende que Jesus é o Cristo. E aquele que entende que Jesus é o Cristo é aquele que entende que é a igreja, que é parte do corpo de Cristo. E ninguém pode se isentar. Imagina se a sua mão se isentar, decidir paralisar.
A sua mão está muito incomodada com como o cotovelo se move e não gostou e quer parar. Imagina. Todo o corpo está em perfeito funcionamento, de tal forma que nós ficamos aflitos à mínima possibilidade de alguma coisa dar ruim nesse funcionamento, não é verdade? Nosso querido irmão, pastor Paulo, bonito ali com aquele óculos escuro, operou a vista. Como a vista é essencial, né, meu irmão? Imagina quando a vista se isenta. Houve as épocas que eu li as menores letras sem problemas. Hoje eu já preciso de um óculosinho. Porque a gente não abre mão de nenhuma parte do nosso corpo, né? Então nós não abrimos mão uns dos outros. Amém?